Lá na Filadélfia, nós temos uma filosofia que diz o seguinte: a qualidade do serviço começa nas pessoas. Ela não começa no livro que você está escriturando, nem no contrato de prestação de serviço que você está fechando. Ela começa em cada pessoa que está prestando o serviço ali naquele momento. Não importa se é o nosso office boy, não importa se é a cozinheira, não importa se é a diretora da empresa. Todos têm que ter qualidade na hora de prestar serviço. Essa energia de qualidade, ela aparece no serviço da gente. Ela aparece quando a gente atende o telefone, quando a gente vai dar uma informação para alguém, quando a gente vai instruir alguém em alguma coisa. Então, eu fiquei pensando na importância disso para nós. Quanto tempo a gente demorou, ou eu demorei, para entender onde começava a qualidade dos meus serviços e como isso era importante e impactante na vida de outras pessoas. Muito bem. Eu estava pensando no cenário de hoje. Não vamos pensar mais em como era, nos livros que a gente escriturava, mas vamos olhar daqui para frente. O mundo hoje todo mundo vive uma mudança muito grande, é uma desconstrução de tudo. Tudo que se fazia de um jeito, agora se faz de outro, inclusive contabilidade. Às vezes a gente reclama e a gente fala que o governo é impiedoso com a gente, mas todo mundo passa por transformações. E a gente também. O que nós temos que fazer é nos adaptar a isso. Muito bem, nós estivemos agora, na semana passada, no Congresso, no Encontro Nacional da Mulher Contabilista, lá em Foz do Iguaçu. E lá teve algumas palestras, e tinha uma representante do Banco Mundial, e ela estava dizendo que um dos grandes problemas da economia mundial são os relatórios financeiros. As pessoas fazem relatórios financeiros mal feitos. E aí eu fiquei pensando, quem são os responsáveis por orientar esses relatórios financeiros? Qual é a base disso? A base é a contabilidade. Somos nós que damos as informações para que gestores, administradores, ou quem quer que seja, façam o que tem que fazer com aquela empresa e tomem as decisões daquela empresa. Então, espera aí, se os relatórios de empresas mundiais, a gente está falando, se os relatórios estão mal feitos, o que acontece com a qualidade do serviço? O que acontece, por que estão saindo mal feito e trazendo maus resultados para todo mundo? Então, eu fiquei refletindo sobre isso. No Brasil, a gente tem um cenário de escândalo atrás de escândalo, de gente roubando o tempo todo, de pessoas que a gente não pode confiar, um governo que não se dá o respeito, e é esse cenário que a gente vive. Eu não sei em relação a vocês, mas eu tenho ouvido muito dos nossos clientes, como é que eu posso ficar recolhendo imposto para um governo desse? E aí vem mais um desafio para nós. Eu não posso orientar o cliente a não recolher imposto. Eu não posso orientar o cliente a sonegar. Então, o que é que eu vou fazer para que ele pague o justo? Pague o que é correto, pague aquilo que ele deve pagar, sem necessariamente se preocupar com o governo. Essa é a minha parte. E aí eu fico pensando, eu tenho um cenário mundial desse jeito, eu tenho um cenário nacional desse outro jeito, parece que tudo está contra nós, mas não está. Fico pensando que a gente tem oportunidades aí. E quais são essas oportunidades? Eu posso criar novos negócios, eu posso ter novos clientes, eu posso ajudar os nossos clientes a melhorar os serviços deles. Vocês já pensaram que, a partir de uma DRE, a gente pode dar muitas dicas para os nossos clientes e fazer com que eles se tornem empresas cada vez melhores? A partir do nosso trabalho, do nosso dia a dia, ali, daquilo que a gente está fazendo para servi-lo, nós podemos também ajudar com que eles desenvolvam muito mais os seus negócios? Nós podemos. Então, isso é uma oportunidade. E nós temos desafios. Qual é o desafio? Entender o que o cliente precisa. Entender qual é a necessidade dele, o que é que ele quer. Não dá mais para a gente fazer contabilidade de uma maneira genérica, de uma maneira varejista. Nós precisamos entender qual é a ferida do cliente, o que é que ele quer, qual é a necessidade dele. E, então,
a partir disso, oferecer os nossos serviços para ele dentro daquilo que ele precisa. Não é assim? Todo mundo hoje não anda caminhando num ritmo de cada vez mais atender com foco. Eu atendo aquela pessoa dentro daquilo que ele precisa. E cada um é um diferente. Não dá mais para a gente ter serviços genéricos, digamos assim. E aí tem uma pesquisa que mostra por que as empresas perdem clientes. Então, eu estava pensando se isso combina lá com a Filadélfia. E combina. Poucos dos nossos clientes morreram, graças a Deus, alguns mudaram-se. Não combina na questão do... Eu acho que o nosso índice aí ele vai mais pela concorrência. Nosso índice maior é de concorrência e não de mau atendimento. Quando a gente fala em atendimento, cada um de nós, eu tenho certeza que cada um de nós aqui fala assim, o diferencial lá do meu escritório é o atendimento. Todo mundo fala isso. O Roberto Dias Duarte, no workshop Empreendedor 2.0, ele falou isso também, que o atendimento é o diferencial destacado pela maioria dos profissionais. Então, eu acho que a gente deveria refletir um pouco mais sobre esse tipo de atendimento. Que tipo de atendimento nós estamos dando, de fato, para o nosso cliente? É o que ele espera? Ou o que nós queremos dar, ou o que nós achamos que é isso que eles querem? É de verdade aquilo que o cliente precisa, ou o que nós achamos que ele precisa? Isso é para a gente refletir também. O Brasil, com esse cenário, o cenário da contabilidade, eu fiquei pensando no cenário econômico, depois eu pensei no cenário da contabilidade. A contabilidade mundial, ela converge para falar a mesma língua. Né? A partir dos IFRS, todo mundo está falando a mesma língua de contabilidade. E não se fala mais em contabilidade só para contadores, nós estamos falando de contabilidade para gestores, administradores, advogados. Olha a importância a relevância que está ganhando o nosso trabalho. Não que não tivesse antes, mas agora está sendo muito mais percebido. Né? As notas explicativas nos balanços é uma coisa que me chama a atenção. Eu tenho um livro diário lá no escritório que tem mais notas explicativas do que números. Então, espera aí. As nossas opiniões são importantes, elas têm peso. A gente tem responsabilidade, mas a gente tem valor também. E merecemos ganhar por isso? E merecemos que o nosso trabalho seja valorizado por isso? A contabilidade no Brasil ela tem um agravante. Nós somos pioneiros aí em seguir as IFRS, e aqui a gente faz isso através dos CPCs. Muito bem. Então, a gente tem uma coisa assim. O momento é de mudança na contabilidade, está um barulho, está não sei o quê. Qual é a oportunidade? O que nós temos de oportunidade nessa situação? A oportunidade é de se fazer mais presente na vida do cliente. O cliente ele chama a gente cada vez mais para perto dele. Não adianta a gente saber que tem um cliente apenas na lista de clientes e no valor da mensalidade que ele paga para a gente. Nós precisamos nos sentar com os nossos clientes e conversar com eles, face to face, discutir as questões deles, se nós queremos estar na lista de pagamentos deles e, de preferência, em primeiro lugar, ou nos primeiros lugares. Caso contrário, não tem como isso se tornar uma realidade. Não tem como dizer que nós vamos sobreviver. Eu vejo isso como uma oportunidade. É um desenvolvimento maior, é uma oportunidade que você tem de conhecer mais pessoas, conhecer mais negócios, interagir melhor e colaborar para que as empresas daquelas pessoas cresçam cada vez mais. O desafio é de se reinventar, é de reinventar a forma de trabalhar, é de entender que não funciona mais sozinho, você não anda mais sozinho, nem o cliente anda sozinho, todos nós estamos compartilhando tudo, inclusive as responsabilidades. Inclusive as responsabilidades. Já não existe mais isso. Isso é problema seu e isso é problema meu. Mas, sim, tudo é problema nosso. Nós caminhamos juntos. Né? Elaine Serra, nós fizemos um evento lá na Filadélfia no final do mês passado, chama Treinamento de Inverno, e é um treinamento que a gente faz todos os anos, com o intuito de levar assuntos de crescimento pessoal e assuntos
técnicos. E a Elaine Serra, ela levou um número dizendo que, em São Paulo, em 2013, nós tínhamos 81 mil empresas de contabilidade. Em 2015, a gente tem 41 mil. O que aconteceu? Houve um filtro aí nos serviços de contabilidade. E, olha, ela, na pesquisa que ela mostrou para nós, ela mostrou o seguinte, não é que as empresas de contabilidade se tornaram MEI ou se tornaram firma individual, não. Eles saíram do mercado. Metade saiu do mercado. Quer dizer, eu fico imaginando, isso é uma oportunidade ou é um desafio? Se nós estamos sobrevivendo, se nós estamos aqui nessa manhã reunidos, demonstra que nós estamos comprometidos com o nosso crescimento. Eu só posso pensar nisso. Então, para mim, isso é uma oportunidade. Se tem gente desistindo, que bom que eles descobriram outras coisas para fazer e deixa mais mercado para a gente, ué. Temos mais clientes, então? Temos mais empresas para atender? Ou não? Para mim, eu vejo dessa maneira. Eu acho que cabe a cada um de nós aí pensar como isso é individualmente para cada um. Eu vejo mais oportunidades. O profissional de contabilidade na nova era. O Roberto Dias Duarte chama isso de contador 2.0. Aqui, no grupo DPG, chamou-se contador da nova era. E a gente pode descobrir aí bastante novos títulos. E o que esses títulos querem dizer? Querem dizer que contador não é mais contador daqui para fora, mas é daqui para fora. É de dentro para fora. Somos nós os responsáveis por dar segurança a tudo que vai para o mercado financeiro. Somos nós os responsáveis por assinar documentos que comprovam a veracidade das operações de um monte de gente. Então, não dá para ser superficial nisso que nós estamos fazendo. Nós temos que ser de verdade antes de dizer alguma coisa para as outras pessoas. E aí eu comecei a pensar no que um profissional de qualidade ele precisa, né? Quais são as características aí que um profissional de qualidade precisa? O profissional de qualidade, hoje, os estudos aí de recursos humanos apontam que nós precisamos de pelo menos 4 inteligências. São 4 saúdes que algumas frentes chamam. Uma saúde intelectual, uma emocional, uma física e uma espiritual. A saúde intelectual é tudo aquilo que a gente estuda efetivamente, não apenas contabilidade. Não dá para ser contador hoje só falando de contabilidade, a gente vai se tornar chato. Nós precisamos entender do trabalho dos nossos clientes, das atividades dos nossos clientes e de outros assuntos que não sejam contabilidade. Então, essa é a nossa saúde intelectual, que tem que se reciclar o tempo todo. O tempo todo nós temos que nos preocupar com ela. Não adianta dizer assim, eu estudei, e o que eu aprendi lá no banco da faculdade é isso que me sustenta até hoje. Não é verdade mais. Aquilo que nós aprendemos lá no banco da escola já não serve mais para os dias de hoje, exceto a parte técnica, exceto as bases da contabilidade, mas o mais não. Há necessidade da gente se reciclar todos os dias se nós queremos ser bons profissionais e se nós queremos ser reconhecidos por isso. Depois disso, a gente tem a saúde emocional. O que é a saúde emocional? É quando você controla as suas emoções. É aquele momento que você tem um cliente que está brigando com você por causa do valor da sua mensalidade e você consegue ter calma para mostrar para ele que o seu trabalho tem valor e discutir um valor justo com ele sem perder a paciência, ou sem mandar ele embora, porque, afinal de contas, nós precisamos dele. Ou então, quando a gente tem demandas dentro da nossa empresa, quem não tem aqui? Eu tenho certeza que um dos nossos grandes problemas é o turnover elevado, é a gestão interna de pessoas, tudo funciona bem, os sistemas funcionam bem, os lançamentos funcionam bem, mas as pessoas não funcionam bem, aí a gente tem que administrar isso. Inteligência emocional serve para isso. Física,
nós precisamos ter saúde física, né? Estar de bem com a nossa saúde física, estar de bem com com o nosso bem-estar mesmo, fora dessas questões de qualidade de vida, mas ser pessoas saudáveis, né? E a saúde espiritual. Nossa saúde espiritual é um assunto novo, todo mundo tem discutido isso. Qual é o propósito da nossa vida? Por que nós escolhemos contabilidade para defender? Por que nós servimos a outras pessoas? Por que nós fazemos esse trabalho de verdade? Não é só para ganhar dinheiro. Ninguém aqui escolheu contabilidade porque dá dinheiro. A gente escolhe porque a gente tem um propósito de vida maior. Somos multiplicadores de riquezas, somos pessoas que queremos ver outras pessoas se desenvolvendo e gerando empregos. Enfim, este é o propósito. A inteligência espiritual nos leva a isso, a descobrir qual é o nosso propósito de vida, ou por que nós fazemos as coisas dessa maneira. E aí eu fico pensando qual é a conclusão disso. Somos mais que contadores. Eu fiz um blog que tem esse título, Somos Mais que Contadores, para refletir nessas questões mesmo, para convidar as pessoas a refletirem sobre isso. Então, a gente tem saúde mental, física, profissional, social, espiritual, e tudo isso nos faz como profissionais de valor. Qual é a conclusão disso? A conclusão é que somos mais do que contadores. Eu afirmo isso todos os dias. Nós somos agentes de mudanças, somos multiplicadores de riquezas. Nós ajudamos uma empresa que eu chamo de empresa bonsai, que é aquela pequenininha, que ninguém que não vai interferir em nada, ele tem a empresa para o próprio sustento, para sustento da família dele. E nós também colaboramos com uma empresa que eu caracterizo como empresa oliveira, que faz azeitona, sabe? É uma árvore centenária, é uma árvore imensa, é uma árvore grande, que ela traz sustento para si e para um monte de outras pessoas. Então, espera aí, eu posso ajudar uma e eu posso ajudar outra? Os meus trabalhos, então, são necessários para todo mundo? Sim, os nossos trabalhos são necessários para todas essas empresas, independente do tamanho dela. Nós somos parceiros dos nossos clientes desde o momento que ele tem a ideia de abrir um negócio até a hora que ele quer encerrar aquela atividade. Nós somos parceiros do começo ao fim, desde o primeiro momento até o último momento, se a empresa encerrar. Nós somos orientadores, nós somos tradutores. Isso eu repito todos os dias lá na Filadélfia. De um lado, nós temos o governo, que está escrevendo coisas que a minoria entende. Do outro lado, nós temos os pagadores de impostos, que vão recebendo aquilo de qualquer jeito. Quem está no meio? Nós. Nós estamos no meio. Nós traduzimos o que um está falando para o outro. Somos nós que dizemos, em linguagem que o contribuinte entenda, o que ele deve fazer. Eu sempre digo que o governo deveria pagar um salário para nós, porque a gente faz o serviço dele. Mas ele não é o nosso cliente é a empresa que está pagando a nossa mensalidade. Então, eu faço o trabalho para esse daqui, de traduzir o que esse daqui precisa saber. Olha como isso é importante. Vocês atendem, assim como nós, a gente atende profissionais de várias áreas. São médicos, são engenheiros, são arquitetos, enfim. Cada um gênio naquilo que faz. Mas quem é que entende de contabilidade? Quem é que diz como as coisas deverão ser feitas? Somos nós. Nós dizemos isso. A gente pode contribuir para a longevidade das empresas, mas principalmente para a nossa própria empresa. A pesquisa que a Elaine mostrou me deu um calafrio, assim, e já me deu a certeza que é uma oportunidade para a gente seguir em frente. Não é uma desculpa para desistir, mas é uma oportunidade para seguir em frente. E prolongar a longevidade das nossas empresas, fazer com que elas se solidifiquem cada vez mais, independente do tamanho delas. Quando eu fiquei pensando nisso, falei assim, a gente precisa pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa e parar com, sabe a síndrome de Gabriela?
Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim? Não dá mais. Ou a gente pratica a resiliência e acompanha o que está acontecendo, ou nós vamos entrar naquela estatística negativa de empresas que morrem. Não dá mais para ter a síndrome de Gabriela. Não dá mais para a gente pensar no nosso cliente como cara chato que fica ligando toda hora e a gente já explicou 10 vezes e ele não entendeu. Tem um livro do Robert Chiniachik que se chama Oba, Problemas. Então, quando um cliente desse começa a desafiar o nosso entendimento e a dizer assim, eu não entendi, eu não concordo, e você tem que explicar 10 vezes, essa é uma oportunidade incrível de se fazer presente na vida dele. Ele não é um chato, ele é um desafiador que está te ajudando a ser melhor. Eu entendo desta maneira. Quando ele reclama, é sinal que ele está me dando a oportunidade de melhorar alguma coisa que eu não estava vendo. Então, é melhor parar de chamar esse cliente de chato. Tem uma coisa que eu acredito muito, e nessa onda de atender o cliente bem, de ser um profissional melhor, eu penso o seguinte, a gente tem que assumir a responsabilidade pelas nossas funções, assumir a responsabilidade pelas nossas tarefas. O SPED contábil, ele não é um monstro, ele não é um chato, ele não é uma coisa ruim. O SPED, ele é uma oportunidade da gente mostrar os nossos serviços como eles devem ser. E aí você vai falar assim para mim, tá bom, como é que você faz isso com uma empresa que não te manda o extrato bancário nunca? Eu falei, é um desafio. Contabilidade é igual em qualquer lugar. Lá na Filadélfia faz-se de um jeito, na Conti faz de outro jeito, e na empresa de vocês, cada um de vocês vai fazer de um jeito. E o que nós podemos fazer para resolver isso? Eu acho que a gente pode se ajudar. Nós podemos nos unir, ao invés de fechar as portas do nosso escritório, porque o outro contador vai roubar o meu cliente. Essa ideia é velha, é muito velha. Ao invés de ficar nesse quadrado, ou ao invés de ficar pensando dessa maneira negativa, nós podemos sim nos tornar mais fortes quando a gente troca ideias, como num dia desses, como hoje, o que está acontecendo aqui agora. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz. E assumir a responsabilidade por isso é muito bom. Sabe o que é assumir a responsabilidade? É assim, ó, eu tenho o SPED para entregar no dia 30 do 9, e eu sei que a data é 30 do 9, aliás, a ECF para entregar no dia 30 do 9, e eu não vou esperar chegar o dia 25 para começar a mandar pedidos para a Receita Federal, prorrogar o prazo, porque eu não fiz ainda. A gente já não sabe o que tem que fazer? A gente já não foi orientado, já não tem lá todas as informações que precisam? Para que esperar para o dia 25 e depois culpar o governo porque não nos deu um prazo maior? Isso é assumir a responsabilidade. Isso é dizer assim, eu mando nesse quadrado aqui, eu vou fazer melhor isso daqui. Isso a forma de fazer acontecer, cada um vai fazer do seu jeito e cada vez melhor na sua empresa de contabilidade, eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza também que nós podemos nos ajudar muito em relação a multiplicar as nossas riquezas se a gente for mais colaborativo um com o outro. Eu acredito bastante nisso. Nós temos no Brasil, segundo o Conselho Federal de Contabilidade, 523 mil profissionais de contabilidade ativos. Em São Paulo, nós temos 28% do cenário nacional, que são 146 mil profissionais de contabilidade. E eu digo para vocês, tem espaço para todo mundo no mercado. Tem espaço para todos nós trabalharmos. Tem empresa para todo mundo fazer o que tem que ser feito. Eu acho que só depende de nós. Só depende daquilo que cada um de nós quer deixar como legado, aquilo que cada um de nós quer deixar de bom na vida dos nossos clientes. Nós podemos ser o contador enrolão, aquela pessoa, sabe, ele é tão legalzinho, mas é enrolão. Não sei se ouve-se falar assim de alguns colegas. Infelizmente, a gente ouve. Ou será que a gente quer ser reconhecido como resolvedores de problemas?
Ou será que a gente quer ser conhecido como profissionais que ajudaram essas pessoas a sair dos problemas que eles estavam? Às vezes eu fico me perguntando por que os nossos clientes ou algumas das empresas precisam de consultoria externa, quando nós podemos ajudar bastante, principalmente na área financeira. Por que será? Será que é porque a gente não se apresenta para o trabalho que ele precisa? Ou ele nem sabe o que a gente faz? Não está na hora de falar? Não está na hora de dizer que nós também somos capazes de ajudar? Eu acredito que sim. Eu acredito, para resumir, que nós somos profissionais de qualidade quando nós nos preocupamos em ser pessoas de qualidade. As nossas empresas e a nossa profissão não pode ser um matadouro dos nossos sonhos. Nós somos pessoas que nascemos para brilhar, e eu tenho certeza disso, que cada um aqui escolheu aquilo que quer fazer, porque acreditou que iria brilhar na vida desta maneira. Então, pensar em como nós vamos fazer o nosso trabalho melhor. De que maneira eu serei uma pessoa melhor à medida que eu ofereço esses serviços para outras pessoas, para outras empresas. E isso vai nos levar a ter empresas melhores. As empresas são feitas por pessoas, como eu, como vocês, são feitas por pessoas. Não existe empresa feita de parede e de cadeira. Existe empresa que é feita por pessoas. E são essas pessoas que dão qualidade, que dão vida, que imprimem aquilo que a gente quer distribuir para o mundo como qualidade, como aquilo que a gente pensa que deve ser. É assim que deve ser. Então, não adianta a gente querer ser melhor depois que o governo for melhor. Não adianta a gente querer ser melhor quando o nosso cliente for melhor. Nós vamos ser melhores quando nós quisermos ser pessoas melhores. E, a partir disso, a partir de ser uma pessoa melhor, a gente vai fazer empresas melhores. Eu tenho certeza disso. Certeza absoluta. Não tenho nem sombra de dúvida que é assim que funciona. A qualidade dos serviços começa nas pessoas. E se nós somos multiplicadores de riquezas, então a qualidade começa em nós, as riquezas começam em nós, a qualidade de vida começa em nós. É assim que deve ser. Eu quero agradecer de novo pela oportunidade. Obrigada.